integração econômica, livre circulação de pessoas, moeda poderosa, a União Europeia não é só um bloco econômico, é um dos projetos de cooperação mais ambiciosos da história moderna. Vamos explorar sua origem, funcionamento e impacto no mundo. Entenda como um continente marcado por guerras construiu uma parceria que molda o futuro do planeta. Olá, eu sou o professor Francisco e se você gosta de conteúdo sobre geografia, história e geopolítica, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, pois produzir conteúdo como esse dá muito trabalho e sua interação nos ajuda a crescer e trazer mais vídeos de valor como esse. A origem da União Europeia. O Benelux. Em plena Segunda Guerra Mundial, a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo começaram a negociar a criação de um bloco econômico. A ideia era impulsionar a sua economia através da eliminação de barreiras comerciais. Em 1º de janeiro de 1948, foi oficialmente estabelecido o Benelux, a primeira experiência de integração econômica na Europa, e representava um exemplo inicial de colaboração econômica que inspirava futuros blocos econômicos. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi criada em 1952. A CECA reuniu 6 países fundadores: França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. O objetivo era administrar de forma conjunta as indústrias de carvão e aço, recursos essenciais para a reconstrução no pós-guerra. A CECA simbolizou a superação de antigas rivalidades, especialmente entre França e Alemanha, ao promover uma gestão compartilhada. O Mercado Comum Europeu foi instituído pelo Tratado de Roma em 1957, pelos mesmos 6 países da CECA, e expandiu o escopo da cooperação econômica, permitindo a livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços entre os membros. Foi um marco no aprofundamento da integração econômica e social da Europa. A União Europeia e o Acordo de Schengen, assinado em 1985 por 5 membros da Comunidade Europeia, Bélgica, França, Luxemburgo, Países Baixos e Alemanha Ocidental, criou o espaço de Schengen, eliminando controles de fronteiras internas e permitindo a livre circulação de pessoas entre os países signatários. O Tratado de Maastricht foi assinado em 1992, na cidade holandesa de mesmo nome, substituindo o Tratado de Roma de 1957. O Tratado de Maastricht estabeleceu a União Europeia e ampliou a integração política e econômica dos países membros. Este tratado tornou-se fundamental para a criação da União Europeia como conhecemos hoje. O objetivo do Tratado de Maastricht incluíram livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre os países membros, estabelecendo um mercado único, eliminação de tarifas para o comércio entre os países membros, promovendo um comércio mais eficiente e sem barreiras, e adoção de um passaporte único para cidadãos da União Europeia, permitindo a livre circulação e a residência em qualquer país membro, a introdução de uma moeda única para os países da União Europeia, visando a integração econômica e facilitando o comércio entre os países membros. Criação do Banco Central Europeu, que passaria a regular a nova moeda, garantindo sua estabilidade e segurança. Criação do Parlamento Europeu, que se tornou o organismo de decisões políticas da União Europeia, representando diretamente os cidadãos do bloco europeu. O Tratado de Maastricht foi um marco importante na integração europeia, estabelecendo as bases para a futura união política e econômica. Em 1999, foi criado o euro como a moeda única da União Europeia, com 11 países inicialmente adotando-a para transações eletrônicas e bancárias. E em 1º de janeiro de 2002, as moedas e as cédulas de euro foram introduzidas nos países da zona do euro, substituindo as antigas moedas nacionais. Quais países utilizam o euro? O euro é a moeda oficial de 19 dos 27 países da União Europeia, formando a chamada Zona do Euro. Mas por que alguns países não adotaram o euro?
Apesar de serem membros da União Europeia, alguns países não fazem parte da zona do euro e continuam usando suas próprias moedas. Existem várias razões para isso, que envolvem tanto aspectos econômicos quanto políticos. Critérios econômicos e financeiros. Para adotar o euro, os países devem cumprir critérios econômicos rigorosos, conhecidos como critérios de Maastricht. Estes incluem limites para a inflação, a taxa de câmbio estável, a dívida pública e o déficit orçamentário. Alguns países não conseguem atender a esses requisitos e, portanto, não fazem parte da zona do euro. Em 1975, parte da população e dos políticos do Reino Unido já manifestava intenções de sair da União Europeia. Foi realizado um referendo e a maioria dos votantes decidiram pela permanência do Reino Unido no bloco. O segundo referendo, em 2016, por pressões de partidos nacionalistas, o primeiro-ministro David Cameron convocou um novo referendo. O resultado foi apertado. 51,9% votaram pela saída, enquanto 48,9% preferiram permanecer. Os defensores da saída alegaram que o país precisava de maior controle sobre suas fronteiras, especialmente em questões de imigração, além de reduzir os custos com contribuição financeiras para a União Europeia. O movimento de saída foi chamado de Brexit e representou a saída do Reino Unido, composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Finalmente, em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido oficializou sua saída da União Europeia. Com todos os seus desafios, a União Europeia continua sendo um exemplo de cooperação internacional. O que você pensa sobre o futuro da União Europeia? Na sua opinião, a livre circulação de pessoas dentro da União Europeia é um benefício ou um desafio? E você acha que o Reino Unido fez a escolha certa ao sair da União Europeia? Deixe o seu comentário. E não se esqueça, inscreva no canal. Grande abraço, tchau, tchau.